Na narrativa antiga, encontramos Enoque, um homem cuja proximidade com Deus transcende o comum. Intimidade é uma palavra humilde, porém, sua simplicidade esconde profundas verdades. Ela representa mais do que a mera aproximação. É a afinidade, o companheirismo sincero, a comunhão que compartilhamos com outro ser humano. Nas páginas sagradas da Bíblia, inúmeras almas encontraram morada neste lugar de conexão íntima com o Senhor. Desde os tempos remotos da antiga aliança e mesmo antes, o Espírito Santo foi concedido livremente para capacitar as pessoas a seguirem a vontade divina. Um exemplo notável desse relacionamento profundo e íntimo é a história de Enoque. No livro de Gênesis, encontramos o registro de um homem singular. Jarede viveu 162 anos e gerou Enoque. E Jarede viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jarede totalizaram 962 anos, e ele partiu desta vida. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Sua vida se estendeu por 365 anos. Enoque caminhou com Deus e então não foi mais encontrado na terra, pois Deus o arrebatou. Gênesis capítulo 5, versículos de 18 a 24. A história de Enoque é uma demonstração de uma comunhão tão profunda com o divino que transcendeu os limites da existência terrena. Aproximar-se de Deus é uma jornada que transcende o tempo, e Enoque nos lembra que essa proximidade genuína é recompensada com o sobrenatural. As Escrituras também nos presenteiam com 2 versículos simples que lançam mais luz sobre a enigmática figura de Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado para que não visse a morte, e não foi achado porque Deus o arrebatou, pois antes de ser arrebatado, obteve o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. E também Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou a respeito deles. Eis que o Senhor vem com miríades de seus santos, para julgar a todos e para condenar todos os ímpios, de todas as ações ímpias que eles cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Judas, versículos 14 e 15. A narrativa da vida de Enoque, entrelaçada com sua fé inabalável, ecoa através das páginas da Bíblia. O que ocorreu no momento em que Deus o arrebatou e o que aconteceu depois permanecem envoltos em mistério. Contudo, é seguro presumir que Enoque deve ter mantido a mesma intensidade de fé que caracterizou Abraão quando se dirigiu ao Monte Moriá, disposto a sacrificar Isaque, acreditando que Deus o devolveria. Sua fé pode ter ecoado a mesma determinação de Elias, que seguiu a Deus até que os carros de fogo o arrebataram da terra em um espetáculo glorioso. Enoque nos deixa com uma profunda compreensão. A possibilidade está ao alcance de todo crente, pois Deus não faz acepção de pessoas. Aqueles que desejam e estão dispostos a pagar o preço podem igualmente experimentar uma jornada transcendental com Deus. A história de Enoque nos convida a trilhar um caminho de fé inquebrantável e a almejar uma comunhão profunda com o divino. Então, o que implica a intimidade e a jornada com Deus? Em primeiro lugar, envolve o reconhecimento diário de que Deus é quem ele afirma ser, acreditar inabalavelmente em suas promessas e exercer uma fé sólida em sua palavra. Como afirma Hebreus capítulo 11, versículo 6, mas sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é e que ele é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Em segundo lugar, requer a determinação de seguir sua liderança, independentemente das circunstâncias, mesmo que alternativas atraentes ou melhores surjam no horizonte. Os Salmos capítulo 63, versículos 1, 2 e 8 nos lembram da busca apaixonada.
Ó Deus, Tu és meu Deus, cedo Te buscarei. Minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti em uma terra seca e sedenta, onde não há água para ver o Teu poder e a Tua glória. Então, como eu Te vi no santuário, minha alma Te segue de perto, Tua mão direita me sustenta. O clímax da vida de Enoque, com sua profunda e apaixonada caminhada com Deus, culminou em um encontro extraordinário e maravilhoso. Ele se tornou o primeiro a experimentar um tipo de arrebatamento. Não é de surpreender que as Escrituras afirmem que Deus está pronto a realizar feitos sobrenaturais para aqueles que o amam, como em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, não viu, nem ouviu, nem subiram ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Além disso, uma série de outros benefícios aguardam aqueles que se comprometem com uma vida de intimidade com Deus. À medida que exploramos alguns deles, torna-se essencial desejar e buscar ativamente uma jornada íntima com o divino, como proclama Isaías, capítulo 43, versículos 6 e 7. E Ele fará em nossas vidas excelentes sinais, pois Ele nos criou para mostrar sua glória ao mundo. Direi ao norte, desista, e para o sul, não recues. Traga meus filhos de longe e minhas filhas desde os confins da terra, mesmo todos que são chamados pelo meu nome, pois eu o criei para minha glória. Eu o formei, sim, eu o criei. Caminhar em íntima comunhão com Deus nos proporciona a experiência prática do seu amoroso cuidado. É como disse o Mestre em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo e um deles não cairá no chão sem o Pai, mas até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Essa realidade é verdadeiramente extraordinária. A ideia de contar os cabelos na cabeça de um bebê pode parecer uma tarefa hercúlea, algo que desafia a compreensão humana. No entanto, para Deus, esse é um ato fácil, um sinal de sua proximidade constante e amor incondicional. Além disso, a intimidade com Deus nos concede revelações profundas sobre sua natureza e nos abre às maravilhas de seus segredos. O exemplo de Daniel ilustra isso de maneira vívida. Quando confrontado com um enigma, ele buscou a misericórdia do Deus do céu e o segredo foi revelado a ele em uma visão noturna. Daniel então proclamou: Bendito seja o nome de Deus para todos sempre, pois a sabedoria e o poder são dele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que desejamos de ti, pois não nos revelaste o assunto do rei. Daniel capítulo 2, versículos de 17 a 20 e 23. O Salmo capítulo 25, versículo 14 nos assegura: O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Aqueles que buscam a intimidade com Deus são agraciados com a revelação de seus desígnios e propósitos, um privilégio reservado aos que o reverenciam. A estreita comunhão com o Criador do céu e da terra é um privilégio que se assemelha a ler as notícias do futuro no presente. Continuamente, ele desvela mistérios e concede insights àqueles que o seguem com paixão e permanecem próximos a ele. Essas revelações oferecem uma vantagem, capacitando-nos a antecipar e evitar os planos que o inimigo pode conceber contra nós. Em última análise, nossa intimidade com Deus é uma fonte de alegria para ele. Sofonias, capítulo 3, versículo 17 proclama: O Senhor teu Deus é poderoso no meio de ti. Ele vai salvar. Ele se alegrará por você com alegria. Ele descansará em seu amor. Ele se alegrará por ti cantando. A ideia de trazer alegria ao coração de nosso Pai Celestial deveria ser a motivação mais profunda em nossos corações. À medida que buscamos apaixonadamente por Ele, Ele nos satisfaz com sua presença, até que um dia nos encontremos com Ele em sua glória. A intimidade é o pano de fundo de uma união tão profunda que cada pessoa está ativamente empenhada em buscar a alegria do outro. E nosso desejo por verdadeira intimidade nunca desvanece.
mesmo na velhice. Isso não é surpreendente, pois fomos criados para relacionamentos que não se limitam à superfície, mas são profundos e espiritualmente satisfatórios. Desde o início, o homem foi destinado a uma relação íntima com seu Criador, porque somos essencialmente manifestações humanas dele, formados à sua imagem e animados por seu sopro. Como descrevem as Escrituras, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e deixemos que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus nos presenteou com a melhor parte de si mesmo e deseja comunhão conosco, não apenas por sua causa, mas porque é somente quando estamos em um relacionamento íntimo com Ele que todo o potencial que Ele plantou em nosso ser pode florescer plenamente. Como Jesus expressou: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a menos que permaneça na videira, vocês também não podem dar fruto, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Assim, a busca por intimidade com Deus é a busca pela plenitude do potencial divinamente inspirado que repousa dentro de cada um de nós. É uma jornada que nos eleva acima das limitações humanas e nos lança em um reino onde a nossa união com o divino é o alicerce de toda realização e alegria. Quando nos encontramos em íntima comunhão com Deus, o que há de melhor em nós encontra plena expressão. A primeira vez que a verdadeira intimidade se revelou foi quando Deus exemplificou a comunhão, descendo para se encontrar com o primeiro casal, Adão e Eva, no frescor da noite no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 8 nos relata: e eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O amor de Deus pela humanidade é difícil de ser expresso em palavras e de ser compreendido, pois Ele nos escolheu para sermos como Ele, apesar de todas as nossas fragilidades, fracassos e fraquezas. Quando vivemos em sua presença, de acordo com seu plano, propósito e vontade, nós o satisfazemos e lhe trazemos prazer, porque fomos criados para ser a fonte de sua alegria desde o início. Isso é declarado de maneira sublime em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, para receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e para o teu prazer eles são e foram criados. O livro de Jó nos convida a refletir sobre a grandiosidade de Deus e sua obra de criação. No meio de um redemoinho, o Senhor responde a Jó, desafiando-o a compreender a vastidão de seu conhecimento e poder. O Senhor questiona: quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Cinge agora os teus lombos como um homem, pois eu te exigirei e me responderás. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Declare se você tem entendimento. Quem estabeleceu as suas medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre onde estão fixados os seus fundamentos? Ou quem lançou a sua pedra angular, quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria? Jó capítulo 38, versículos de 1 a 7. Neste deslumbrante encontro com o divino, a intimidade se revela como um caminho para compreender a profundidade do conhecimento de Deus e sua grandiosa criação.
É um convite para nos maravilharmos com Sua majestade e reconhecermos a limitação de nossa compreensão diante de Sua vastidão. E, ao mesmo tempo, é uma lembrança de que fomos criados para buscar essa profunda intimidade com o Criador, pois, ao fazê-lo, encontramos nosso propósito mais elevado e realizamos o desejo do coração de Deus. É por isso que um relacionamento íntimo conosco é o desejo mais profundo de Deus. Assim como a busca mais profunda e o desejo inerente do coração humano é encontrar intimidade com Deus, mesmo quando não reconhecemos esse anseio. Sem o amor de Deus a pulsar em nossos corações, nossas vidas podem parecer como a agitação de um animal encurralado em busca de liberdade. Constantemente buscamos a harmonia interna e a paz que só um relacionamento próximo com Deus pode nos proporcionar. No entanto, é importante lembrar que essa intimidade é plenamente acessível, porque Ele nunca nos convoca a fazer o que não nos capacita a realizar. Essa é a razão pela qual Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para dar sua vida na cruz. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 9 e 10, nos revela: mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, pelo sofrimento da morte, coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por cada homem. Pois conveniente era que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo subsiste, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Esse é o clamor do seu coração. Deseja conhecer o Salvador e viver na plenitude de suas bênçãos todos os dias? Saiba que é possível. O Salmo capítulo 34, versículo 10 proclama: os jovens leões sofrem necessidades e passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, Ele o perdoou e o transformou em uma nova criatura. Você não está mais distante de Deus, mas agora pode se aproximar dele. No entanto, se você se desviou em sua devoção ao Salvador e sente que está se afastando cada vez mais, ore para que Ele o atraia de volta. Ele conhece suas fraquezas e, se pedir a Ele para assumir o controle de sua vida, Ele virá até você de maneira poderosa e trará esperança e luz à sua situação, não importando quão sombria e desesperadora possa parecer. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7 ressalta: busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Peçam a Ele enquanto está próximo. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem injusto seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, pois Ele terá compaixão e abundante perdão. A busca pela intimidade com Deus é o caminho para encontrar vida, alegria e satisfação completa em sua presença. À medida que exploramos a jornada da verdadeira intimidade com Deus, lembramo-nos de que cada um de nós é um peregrino em busca do divino. Nossa busca é mais do que uma jornada espiritual, é uma jornada de transformação. Agora que chegamos ao fim deste vídeo, é importante refletir sobre o que isso significa para nossas vidas. A verdadeira intimidade com Deus é a chave para desbloquear nosso potencial mais elevado, é a fonte da paz interior e da alegria duradoura. Ela nos lembra que somos amados, aceitos e que temos um propósito divino. Não importa onde você esteja em sua jornada espiritual, lembre-se de que sempre há a oportunidade de se reconectar, de encontrar renovação e de seguir em direção à plenitude espiritual. Que esta busca pela intimidade com Deus continue a moldar e transformar sua vida. Que cada passo que damos em direção ao divino nos aproxime não apenas de Deus, mas também uns dos outros. Que nossa busca por intimidade nos inspire a compartilhar amor, compreensão e compaixão com o mundo que nos cerca. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe-o com aqueles que você ama e continue a trilhar o caminho da intimidade com Deus.
Lembre-se, a busca pela conexão divina é uma jornada para toda a vida, e o próximo passo está em suas mãos. Este é o seu chamado para a verdadeira intimidade com o divino. Que sua jornada seja abençoada e repleta de luz.